O marketing de influência deve crescer 13,7% em 2024 e movimentar 24 bilhões de dólares no mundo todo, segundo o Influencer Marketing Hub. No programa de hoje, entenda esse crescimento, quem são os influenciadores digitais e como eles podem ajudar a promover a sua marca. Olá, pessoal. Eu sou o Caio Corraine e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. O marketing de influência é a onda do momento no mercado publicitário, mas nem todas as empresas sabem utilizar corretamente os influencers em suas campanhas. Para entender como trabalhar com esses profissionais de maneira estratégica, hoje eu recebo Bruno Pérez, coordenador da pós-graduação Certificate em Comunicação e Marketing Digital e do Master Head de Digital Marketing da SPM. O episódio de hoje está sendo gravado em uma das salas conceito da SPM Tech, um ambiente com recursos tecnológicos para facilitar o processo de aprendizagem e que oferece ainda mais conforto para os nossos estudantes. Bruno, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast. Prazer enorme ter você aqui agora, presencialmente junto comigo. Verdade, obrigado pelo convite. É bom te conhecer presencialmente, né? Para quem não sabe, a gente gravou outros podcasts aí na época da pandemia. Então a gente se conhecia virtualmente. Que bom estar aqui. Obrigado. Excelente. Bruno, vamos começar então com as definições, né? Afinal de contas, é sempre legal a gente começar a nossa conversa oferecendo para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, algumas definições para que a gente coloque ele ali em pé de igualdade em relação a informações conosco, né? O que é um marketing de influência, né? E por que os influenciadores, hoje em dia, eles estão na crista da onda em relação ao mercado de publicidade, que essas marcas justamente querem surfar? Bacana. É importante dizer que esse marketing de influência não é algo novo. Ele se popularizou muito mais, dado aos canais digitais. É muito mais fácil ter contato com pessoas que possam exercer influência. Mas isso existe desde que o mundo é mundo. Sim. Né? Então a gente tinha a contratação no começo da radionovela, quando esses atores começaram a migrar para a televisão, eles começaram a ser contratados pelas marcas. Enfim, isso foi existindo ao longo de todo o tempo. A grande diferença é que agora, com as redes sociais, as pessoas têm mais facilidade de exercer essa influência. Todo mundo é influenciador. Tenho certeza que, quando eu for montar meu podcast, eu vou perguntar para você várias dicas de como fazer. E você vai exercer uma influência sobre mim. Então, todos nós somos influenciadores. Mas agora, com a rede social, eu posso te chamar na DM, eu posso ler os seus conteúdos, né? Então, isso fez com que esse marketing de influência ganhasse uma proporção muito maior com os meios digitais. Propriamente é quando nós trazemos uma pessoa, e é importante dizer, às vezes pagamos, às vezes não. Trabalho muito com o terceiro setor e na ONU ou em algumas ONGs, quando a gente traz um influenciador, na grande maioria dos casos é de uma forma pro bono. Então, você traz um influenciador que ele vai transmitir uma mensagem comercial que pode ser feita por meio de um conteúdo que é criado ou de meio de uma propaganda. E isso vem crescendo cada vez mais porque nós temos agora uma profissionalização desse marketing de influência. Então, ele começa a ganhar esse nome de marketing de influência. Temos ferramentas, temos agências, onde a gente pode fazer a contratação de vários tipos de influenciadores. E o grande ponto deste marketing ele se parece menos com uma propaganda. Então, ele tem um poder maior de relacionamento, de gerar engajamento com as marcas, por ele ser mais convincente, ele parece muito mais um depoimento. E muitas vezes eu experimento o produto para poder indicá-lo. Então, nessa nova era do marketing social, ele ganha muita força. Justamente, porque as pessoas elas estão ali buscando a realidade, né? Buscando se relacionar efetivamente com esses produtores de conteúdo. Mas para uma pessoa que talvez seja difícil, afinal de contas a gente é bombardeado por todos esses influencers o tempo todo, mas para uma pessoa que talvez conheça pouco ou quase nada desses influencers, o que são essas pessoas, o que elas fazem, o que elas comem, como elas vivem, como surge um influenciador, né? Porque, querendo ou não, como você mesmo mencionou, nessa nossa era das redes, né, das redes sociais, todos nós somos pequenos beacons, né, de informação, de influência, a gente interage com aquelas pessoas ao nosso redor e tudo mais, mas como que você profissionaliza isso? Como que é essa pessoa influência digital? E é importante dizer que isso está acontecendo agora. É legal quando a gente está dando aula aqui, a gente passa uma série de informações, de repente alguns casos ainda estão acontecendo, novas plataformas surgindo. Essa é uma indústria que está se profissionalizando. Então, a partir do momento que você começa a criar conteúdo, você vai gerando autoridade num determinado nicho. Então, os influenciadores estão começando a ser classificados. Então,
tem algumas linhas já chamando de criadores de conteúdo, sendo diferente de influenciadores, mas isso ainda é muito discutível. O importante é, sempre que você se torna especialista em uma área, você pode exercer influência naquela área e criar conteúdo naquela área. Por exemplo, eu em marketing, você em podcast ou em comunicação. Sim. E assim por diante. Então nós temos esse tipo de influenciador que é um chamado especialista naquela área. E temos outros influenciadores que são mais na comunicação, mostram mais seu dia a dia, o que as pessoas chamam de lifestyle. Sim. Eles têm um alcance maior, são mais amplos, muitos deles falando de humor e etc. Eles também criam conteúdos, mas mais conteúdos sobre si mesmos. São chamados mais de influenciadores. E outros termos que vão surgindo ali. Então, em suma, quando criamos bastante conteúdo que tem um bom alcance e engajamento, ou engajamento, que aí a gente pode contextualizar isso em uma influência, ele começa a ser chamado de influenciador e aí vão ter várias outras categorizações de tamanhos e etc. E justamente aproveitando essa deixa que você me forneceu, como que são classificados esses influenciadores quando a gente leva em consideração tamanho, justamente o nicho com o qual essa pessoa está trabalhando, seja por interesse, segmento, porque eu mesmo, assim, a gente vive, né, nas nossas bolhas e tem muitas pessoas que você vê, tem 10 milhões de seguidores. Eu não tenho a menor ideia de quem é essa pessoa, de onde surgiu, né? Fulano é de tal. Eu falei, caraca, quem é? Então, como que a gente faz para organizar e classificar essas pessoas? Essas classificações ainda não são 100% oficiais quando a gente fala da academia de grandes metodologias. Mas a gente já começa a ver algumas classificações e uma média que eu consigo te falar aqui. Uma classificação de Harvard faz uma pirâmide onde nós temos os nano-influenciadores, os micros, os médios, os macros, os megas e as celebridades. De baixo para cima, quanto mais seguidores você tem, você vai subindo nessa pirâmide. Eles classificam celebridades com mais de 5 milhões de seguidores, os nanos até 1.000 ou 5.000 seguidores, e assim por diante nessa escala. Mas existem escalas que mudam um pouco esses números, mas a lógica é a mesma. A tendência é que quanto maior nessa escala, você tenha menos engajamento. Tendência, porque a gente está falando de média, sempre vai ter alguém que tem muitos seguidores e tem mais engajamento. Mas na média, pelos algoritmos e pelo funcionamento das redes sociais, quanto mais seguidores você tem, quanto mais alcance, você precisa produzir muito mais conteúdo. E não é todo mundo que tem aí uma equipe muito grande ou tempo. Então, na média, isso vai definir um pouco disso que você disse. Os influenciadores podem cobrar mais se eles têm mais seguidores? Sim e não. Depende do objetivo da marca. Se eu quero alcançar mais pessoas, e aí eu vou buscar um influenciador que tem um alcance maior, ou eu posso buscar nano, micro e médios influenciadores que têm, às vezes, um engajamento muito grande. Exato. É aí que entra esse ponto de que, às vezes, nós não conhecemos um influenciador, mas que ele é muito famoso no seu nicho. Vou dar um exemplo bem diferente. No meu tempo livre, meus hobbies, né, que me ajudam a desconectar do mundo, sou apaixonado por RPG, jogo RPG desde 94 e gosto de jogar o offline, porque eu trabalho no mundo online, então é quando eu me desconecto. E aí a gente vai jogar miniatura, pinta miniatura e tal. Nesse mundo, influenciadores com 5 mil seguidores têm alto engajamento e eles são contratados pelas editoras para mostrar produtos, eles têm lives lá com uma live no mundo do RPG, como é um mundo pequeno, de board game. Se a gente tira Critical Role do ladinho, né? Exato. É outro nível. Os caras têm até desenho, né? Mas eles são incríveis, né? Também, modéstia à parte, eles são incríveis aí. E eles também, né, mesmo assim, se você pegar para ver, comparar com outros nichos de entretenimento, eles são pequenos, mas, por exemplo, no RPG eles são gigantescos. Sim. O Vin Diesel foi lá, jogou com eles e por aí vai. Pra caramba. E aí no mundo RPG, um cara com 5 mil seguidores já é quase uma celebridade. E alguns desses vão lá em palcos, em grandes eventos, na própria Comic Con e etc. Tirando também o Jovem Nerd, por exemplo, né, que tem milhões. Mas também começaram pequenos. Eu trabalho muito com consultoria quando a gente vai para algumas cidades do interior do Brasil e vamos trabalhar com marketing de influência, a gente faz uma pesquisa e a gente contrata influenciadoras que às vezes têm menos de 10 mil, mas que são muito influentes ali naquela região. Exato. Então, isso abre espaço para todo mundo, para os micros, nanos, médios, megas, e as empresas estão cada vez mais vendo isso. A gente tem uma pesquisa de 2023, 2024, que é o State of Inbound Marketing e Content Marketing, da SEMrush, que traz
estudos que mostram que cada vez mais as empresas estão procurando nano-influenciadores, micro-influenciadores, com uma ideia de capilarizar mais a sua mensagem. Então, as empresas têm trazido megas e grandes influenciadores para trazer alcance, mas também têm trazido influenciadores menores para capilarizar a mensagem e ter um controle maior. Só o último comentário foi como é que a gente descobre essas pessoas, de onde elas surgem, o que comem. É aí que tem um espaço para muitas empresas e ferramentas surgindo no mercado. Várias ferramentas que nós já conhecemos, a gente que é da área de marketing antigas, agora cada vez mais tem uma feature nova lá Um puxadinho. para gerenciar o marketing de influência. A SEMrush é uma ferramenta que surge ali no SEO, no marketing para buscadores, e que depois abriu um puxadinho para trabalhar com redes sociais, um feature, e agora tem marketing influência. A gente tem Hype Auditor, tem Tagger, tem um montão de ferramenta e um montão de agência. Nessas ferramentas, a gente digita ali, a gente procura o nosso nicho, a agro, ou marketing, e aí vai trazendo para a gente uma lista de influenciadores com seu tamanho, taxa de engajamento, com dados. Então, cada vez mais isso vai ajudar a profissionalizar o mercado, porque eu vou conseguir encontrar influenciadores que vão me ajudar a ir direto ao ponto, e vai dar oportunidade para essas pessoas. Importante dizer que essa funcionalidade já existe dentro do TikTok. Então, já dei aula para uma aluna que tinha 800 mil seguidores, estava tentando se encontrar ali, meio que na mensagem, né? Não, era uma questão de engajamento, de mensagem, enfim, um papo para um outro podcast. E aí a gente abriu ali o TikTok, tem um marketplace, já monta um Media Kit para ela, as empresas podem contratar ela por ali. Existem testes avançados já para o Instagram ter isso também, esse marketplace. É um marketplace para influenciadores, né? Uhum. As empresas entram de um lado e elas conseguem encontrar já direto na plataforma. Mas não chegou no Brasil ainda o do Instagram. Essas são ferramentas que vão, de fato, cada vez mais impulsionar o mercado, profissionalizar o mercado, porque ele ainda está se descobrindo. E justamente falando, né, da parte das empresas nesse momento, né? Como que, por exemplo, a minha marca pode se aproximar de um influenciador e quais são os critérios mais importantes ao fazer essa movimentação? Porque como você mesmo mencionou, claro que a gente tem essa pirâmide aí e tal, tem pessoas que têm milhões e milhões de pessoas, aí obviamente que vai ser mais caro e tal, então, mas às vezes nem vai entregar tanto quanto você quer, porque você quer justamente, porque também quanto maior você acaba sendo, mais desconectado, meio que, né, você não consegue ser tão próximo do teu público, porque não há tempo hábil para responder todo mundo, para interagir, etc, etc. Então, assim, como marca, como empresa, como que eu entro nessa dança? Boa. Para contratação, tem essa linha de ferramentas que está sendo cada vez mais utilizada e é um ótimo caminho, ou pequenas agências. Também já dei aula para várias alunas que abriram agências de influenciadores ou que trabalham com influenciadoras. Elas trazem várias influenciadoras na SPM para a gente fazer palestra, etc. Então, tem surgido esse nicho e está cada vez mais profissional. Então, as grandes empresas já têm usado agências especializadas ou ferramentas, que nem eu citei, para chegar até os influenciadores, mas ainda existem empresas que tentam tratar diretamente com o influenciador. O custo pode ser menor, porque não tem intermediários, mas o trabalho no dia a dia é super oneroso ali, você tem que gerenciar uma série de influenciadores e tal. E cada vez mais já tem ficado claro a importância do engajamento, que é o que você falou. Às vezes eu tenho 200 mil seguidores, metade de engajamento super baixa. Será que vai trazer visibilidade para minha campanha? Então as empresas têm já, e essas ferramentas trazem esses dados. Então, cada vez mais, as empresas têm usado essas ferramentas para se aproximar desses influenciadores. Então, os influenciadores precisam cada vez mais gerar seus media kits, colocar seus números e tal. De verdade, tá, gente? Número de verdade. Dá para saber quando compra. Opa, se dá. Dá para saber quando compra. Tem um montão de ferramenta que, de repente, tem um pico gigantesco que mostra o perfil do público. Você vê lá um montão de leste europeu, sul da Ásia. Você começa já a entender que não é muito bem o público que eu quero encontrar. Então, cada vez mais com o amadurecimento do mercado, isso já vai melhorando. Ainda tem grandes problemas de pagamento, de, às vezes, pedir demais para o influenciador criar e etc. Mas isso cada vez mais tem ajudado. E para as empresas, o melhor caminho não o melhor caminho, mas o caminho que tem se observado ser muito bom é criar um relacionamento com alguns influenciadores. Então, qual que é o lance?
Acontecia muito de eu contratar um montão de influenciador para um único pack. O que é o pack? Geralmente o pack são 3 stories e um Reels. Isso no Instagram. Se for para o TikTok, seriam ali 2, 3 postagens de vídeos curtos. Isso em sua maioria. Então eu contrato várias pessoas para um pack, disparo isso mais ou menos na mesma data e gera um relatório que eu tive X milhões de visualização. Mas isso tem se tornado engajamento? Quanto disso tem virado vendas, se isso é o meu objetivo? Que é importante dizer também que contratar um influenciador para gerar vendas talvez não seja o melhor caminho. Exato. Dá para falar disso daqui a pouco, se você quiser. Então, as empresas têm percebido que eu fazer isso, eu não gero conexão. E aí eu contrato um cara para falar uma vez do meu produto, ele nunca mais vê, a audiência daquele cara nunca mais vê, não gera muito resultado. Então, gerenciar uma parceria a mais longo prazo, com contratos de 1, 2 anos, e você aciona aquele influenciador em ações pontuais ao longo do ano, vai gerando esse relacionamento. Porque, querendo ou não, aquela pessoa acaba virando como se fosse um embaixador da marca para a base de influência dela, né? É isso aí. E ela vai se aproximando, você leva ela na fábrica, ela começa a usar os produtos, e ela começa a virar uma defensora, e é muito mais fácil você gerenciar a crise, você pedir relatórios, criar uma forma de relatórios pontuais, do que você contratar uma vez um montão de gente e gerenciar aquilo. De novo, a gente está vendo esse amadurecimento, e essa é uma das práticas que a gente tem visto cada vez mais acontecer e tem funcionado. Exatamente. E, Bruno, finalizando a nossa conversa, vou buscar aqui, vou pescar uma palavra que você deu aí nessa sua última resposta, que é crise. Né? E que a gente, querendo ou não, a gente vê muito acontecer, principalmente nesse marketing de influência. Afinal de contas, nós estamos lidando com seres humanos que estão interagindo nas redes o tempo todo, pessoas que às vezes não são responsáveis 100% do tempo. Então, o que eu queria te perguntar é, existem riscos de trabalhar com esses influenciadores? Quais cuidados que as marcas precisam ter? Porque às vezes você vai estar trabalhando por bastante tempo com uma pessoa X, a pessoa X se envolve numa polêmica, aí meio que resvala em você, porque a marca que está pagando para essa pessoa fazer besteira, olha lá, tá justamente, tá aprovando as atitudes. Então, vamos finalizar a nossa conversa justamente falando também desse lado de, olha, a gente está lidando com pessoas. Contrato. Essa é a palavrinha mágica de você fazer um contrato onde você deixa estabelecido questões que possam ser passíveis de quebra de contrato e até de multa. Se você tem uma marca grande, isso é fundamental, inclusive passar pelo jurídico da sua empresa. Se você está começando, tenta mini contratos, tem vários templates de contratos aí, para você estabelecer um vínculo. E o influenciador também precisa entender que ele tem responsabilidades quando ele está carregando o nome de uma marca. Mas isso deve ser de inteiro trabalho da marca se preocupar com isso e fazer um contrato que vai ajudar que nenhum problema aconteça. Depois, então isso antes. Durante, participar, mandar o briefing, aprovar o vídeo durante a campanha. E depois, se tiver um relacionamento de longo prazo, fazer um monitoramento. Ferramentas de monitoramento ajudam a ver sempre que sua palavra é citada e aqueles influenciadores que fazem parte do seu cast, o que eles estão fazendo. Isso automaticamente as ferramentas mandam pra gente. E caso algo aconteça, acione a pessoa, você pode quebrar a parceria e em alguns casos isso pode gerar até uma multa de contrato e etc. E precisa se proteger sim, porque muitas coisas podem acontecer e, como você disse anteriormente, eles acabam sendo vistos como embaixadores da marca, uma extensão da marca. Então, posicionamentos políticos podem gerar problema, comentários que são criminosos, né, e etc. Sim. Então, é importante, da perspectiva do gerente de marketing, cuidar da marca, né, do branding ali, em suas ações. E como um contrato com uma agência que a gente tem que fazer um contrato com o influenciador, que no marketing de influência a gente quer profissionalizar, a gente precisa profissionalizar com ferramentas, com processos e com contratos também. Exatamente. Bruno, agradeço demais a sua participação aqui comigo hoje. Muito obrigado aí pela generosidade de oferecer tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento para a nossa audiência. E espero que a gente tenha novas oportunidades de bater papo. Contem sempre comigo, podem me chamar aí, todo mundo tá aí, vai ser sempre um prazer. Fico à disposição e valeu, foi um papo delicioso. Ficaríamos horas aqui. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelongcast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Tchau!